A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem? Esta é a 7ª parte do estudo da Epístola aos Filipenses. Hoje estaremos examinando o verso 27 ao 30. Paulo vai deixar para esta igreja exortações a permanecer leais no sofrimento por amor a Cristo. O verso 27 vai dizer assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo está dizendo para esta igreja, irmãos, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Estando ele perto ou não, Paulo queria que eles estivessem firmes em um só espírito, combatendo juntos contra o inimigo de vossas almas, estando no mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O verso 28 vai dizer assim: em nada vos amedronteis acerca dos que vos fazem oposição, pois o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós é de salvação, e isto vem de Deus. Paulo está dizendo assim aos santos em Filipos: não sejais intimidados pelos adversários, porque o evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Para aqueles que perecem é indício de perdição, porque eles não creem na mensagem cristocêntrica, que Cristo foi levado ao madeiro, à cruz, para morrer por toda a humanidade. Assim, João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não crê, ele está perdido, sem salvação. E Paulo usa nesse texto a palavra soteria, que nesse contexto aqui, ele está falando de salvação da alma. E ele está falando, isto vem de Deus. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Você vai ver que essa igreja estava debaixo de perseguição. Vou estar lendo um texto aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e 2. Paulo dizendo assim: irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento. Nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Então você percebe que esta igreja estava passando por perseguição por causa daqueles que acham a mensagem cristocêntrica do evangelho loucura, porque eles já estão perdidos. Você está percebendo? Esta igreja estava debaixo de perseguição. O verso 29 vai dizer assim: porque a vós foi gratuitamente concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha que maravilhoso, amados. A verdadeira vida cristã é constituída de fé, alegrias e sofrimentos, experiências oferecidas pelo Senhor aos seus filhos como bênçãos, jamais com maldições ou castigos, pois fomos chamados não apenas para crer, mas para sermos coparticipantes dos sofrimentos que o próprio Cristo enfrentou e venceu. Vou deixar aí os textos falando sobre isto. Mateus capítulo 5, verso 11 ao 12, Atos capítulo 5, verso 41, Tiago capítulo 1, verso 2, 1 Pedro capítulo 4, tá? Do verso 1, tá? Até o verso 16. Vamos ver que os filipenses haviam visto o testemunho de Paulo e Silas, queridos. Em sua primeira viagem a Filipos, quando foram presos por causa da proclamação verdadeira do Evangelho. Em Atos capítulo 16, verso 19 ao 40,
Você vai ver isso, já falei em outro vídeo, nessa sessão de estudo. O verso 30 vai dizer assim: travando o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. A igreja de Filipos estava passando pela mesma provação que Paulo, e que ele enfrentava ainda. Nós vamos ver a respeito da provação de Paulo mencionada aqui no verso 30, em Atos capítulo 16, versos 19 ao 40. Paulo também usa a palavra grega agon aqui, que significa competição, luta e batalha. E nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 12, verso 1. Paulo dizendo assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. O autor dos Hebreus, irmãos, compara a vida cristã a uma corrida olímpica de longa distância. É um antigo esporte grego no qual os atletas deviam vencer os cercas de 42 quilômetros que ligava a cidade de Maratona a Atenas. O público que torce pelos competidores é formado por celebridades da fé. Por isso não podem ser considerados meros espectadores, mas fontes de inspiração e nossos grandes exemplos de vida com Deus. A expressão grega original martos, que originou nossa palavra Marte, significa testemunhas e que demonstra a amplitude do sentido de que vivemos uma vida ampla, disciplinada pelo Espírito Santo. Isso é interessante, queridos irmãos. Então Paulo está dizendo para os irmãos: rompei com o pecado e seja participante dos meus sofrimentos. Paulo rompeu com o pecado, estava sendo participante do sofrimento de Cristo. Então nós estamos participando de uma corrida, de uma maratona, para recebermos o quê? A coroa da vida. Guarda o que tens, irmãos, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, que Deus vos abençoe. Esta foi a última parte do capítulo 1 e vamos entrar para o capítulo 2 e tem muitas coisas maravilhosas no capítulo 2 para se aprender. Então que Deus abençoe vocês e ore por nós. Amém.